Se tem uma coisa que é impossível, da gente reservar dentro da gente e não compartilhar com ninguém, é a nossa alegria, a nossa felicidade. Todas as vezes que nós estamos irradiantes, radiantes de alegria, que estamos felizes, a gente sempre quer contar isso para alguém. A gente quer reunir a família. É como fez aquela mulher da dracma perdida. Assim que ela encontrou, ela ficou tão feliz, e ela convidou todas as suas vizinhas, seus vizinhos, seus amigos, para poder comemorar aquele encontro com a sua moeda de estimação. E assim é o que nós estamos fazendo hoje. A gente pode ver isso na família, a gente pode ver isso com os irmãos aqui da igreja, porque era algo que nós já aguardávamos há muito e muito tempo. Muitas vezes nós ouvimos no meio do auditório um aleluia, um amém, mas ainda por trás de tudo isso ainda faltava alguma coisa. E o que faltava chegou nessa família e nos deixou muito felizes. Eu quero compartilhar com vocês algo que nos leva a esse estado, a essa condição tão maravilhosa que somente o Evangelho pode fazer na nossa vida. Vamos abrir em Atos, capítulo 16, a partir do verso 9. Atos, capítulo 16, a partir do verso 9, a versão que eu estou utilizando é a Revista e Corrigida. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samocrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que
a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-se-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Bom, é muito bom quando a gente tira um tempo assim todo, quase que uma boa parte da nossa palestra de hoje, da nossa reflexão, apenas com uma leitura dessa, né? Uma leitura extensa, uma leitura longa, mas uma leitura que nos traz riquezas, que nos traz tesouros, que nos traz aqui pérolas preciosíssimas. Porque o que está em foco aqui, em todo esse contexto que nós acabamos de ler, não é nada mais, nada menos do que o Evangelho. Eu falei nada mais, nada menos. E é exatamente isso. Não tem técnicas, não tem firulas, não tem enredos, né? Não tem nenhum tipo de acessório a não ser o Evangelho. Paulo, ele recebe aqui uma visão, ele tem uma visão aqui do Senhor, é o próprio Senhor que aparece para ele, na pessoa de um anjo, dizendo para ele assim: olha, sai do lugar onde você está, atravessa as fronteiras e vai para a Macedônia. E Paulo entende perfeitamente essa incumbência que lhe foi dada do céu. Então, o que ele iria fazer na Macedônia? Não era um passeio, não era uma colônia de férias,
mas ele entendeu perfeitamente que o seu chamado para esse lugar era para pregar o Evangelho. É assim que ele vai. E uma outra coisa que é paralela ao Evangelho, não sei se vocês perceberam na leitura, mas por 3 vezes consecutivas nós estamos vendo aqui, sendo repetidas a palavra oração. Então, em primeiro lugar, nós temos o Evangelho, depois nós temos a oração, seguindo junto com o Evangelho, porque a eficácia, o sucesso da pregação do Evangelho está exatamente nas orações que são feitas. Bom, isso é um caso muito importante para a gente pensar nessa noite, né? Você quer alcançar alguém, você está preocupado com alguém, você quer que alguém tenha, que o Evangelho tenha penetração na vida dessa pessoa. Então está aqui uma arma poderosíssima, um instrumento que não pode faltar, é a oração. Não esqueça disso, né? Então, o Evangelho está em foco aqui. Eu acho muito importante pensar na questão do Evangelho, porque eu amo a pregação do Evangelho. Porque somente o Evangelho, ele tem a eficácia, ele tem o poder de transformar a mente humana. Somente o Evangelho, ele tem o poder de transformar o coração do ser humano. O profeta, ele já havia anunciado antes que o maior desejo de Deus é trocar o coração do homem. É tirar o coração de pedra do homem e colocar nele um coração de carne. Tirar um coração duro e colocar nele um coração sensível. E somente o Evangelho é que tem essa capacidade de fazer isso, de transformar o interior do ser humano. A gente observa que muitos tentam modificações. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu estou me esforçando, eu estou praticando, eu estou fazendo um esforço tremendo para deixar isso, deixar aquilo. Ele tenta fazer uma reforma na sua vida, na sua conduta, na sua maneira de ser, nos seus hábitos, nos seus vícios, mas ele não consegue transformar por completo o seu interior. Somente o Evangelho. Paulo, quando fala do Evangelho, ele fala com tanto entusiasmo, porque ele estava se preparando, o seu maior desejo era ir até Roma pregar o Evangelho. Mas quando falamos de pregar o Evangelho em Roma, você não pode deixar de pensar de que quando se trata de um país como era Roma naquele período, o Império Romano, nós estamos falando de que era um lugar onde o imperador se julgava um Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 1 e o verso 15, ele diz assim, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo está dizendo, eu estou pronto para fazer isso. E aí no verso 16 ele completa dizendo assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também do grego. Paulo está dizendo assim, não me envergonho. E se envergonhar aqui não é somente o fato de você ter timidez, mas Paulo está dizendo assim que eu não tenho medo, eu não tenho nenhuma reserva, eu não tenho nenhum tipo de receio de ir a Roma sem me importar com as consequências que isso pode me trazer. Gente, que poder, né? Que fé que ele tem no efeito que o Evangelho poderia fazer. E isso nós vimos. O que eu amo, o que eu sou apaixonado pelo Evangelho é a forma como o Evangelho chega nas pessoas. Se você é sensível, o Evangelho tem uma linguagem para você que é sensível.
Ele vai chegar de uma forma leve, ele vai chegar de uma forma sutil, ele vai chegar de uma forma suave. Foi assim que o Evangelho chegou naquele etíope, aquele homem que veio lá da Etiópia, que foi a Jerusalém. Ele era um prosélito, era um convertido ao judaísmo, ele foi lá para adorar, mas ele não conhecia ainda o Evangelho da graça. E como foi que o Evangelho chegou nele? Ele já estava na sua carruagem, já voltando para o seu país, e de repente o Espírito Santo fala para Filipe: encoste nessa carruagem, e ele assim o fez. E quando ele encostou na carruagem, aquele homem já de saída, ele contemplou aquele homem e ele viu que aquele homem estava lendo as Escrituras, e ele perguntou, e Filipe perguntou para ele: o que é que você está lendo? Eu estou lendo o livro do profeta Isaías. Mas você está entendendo o que você está lendo? Não, como eu posso entender se não há quem me explique? E aí então o Evangelho chega dentro daquela carruagem, e aquele homem entende perfeitamente o Evangelho com uma clareza tão profunda, que ele, quando volta para casa, ele volta feliz, ele volta vibrante, já agora com outro pensamento, com a sua mente mudada, com o seu coração transformado e com a sua alma completamente cheia do poder do Evangelho. E ele então leva o Evangelho para o seu país. Mas às vezes, o Evangelho, ele chega de uma forma mais impactante, de uma forma mais brusca. Foi assim que aconteceu com Saulo. Foi dessa forma que o Evangelho chegou na vida dele. Ele teve que ser derrubado, literalmente, do seu animal, ser jogado no chão e ouvir uma voz do próprio Senhor, que é o próprio Evangelho, que é esse poder que transforma a vida do homem. Foi dessa forma que ele ouviu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? Eu fico pensando, como Saulo ainda poderia se converter, se não fosse dessa maneira? Um homem rude, um homem bruto, um homem violento, um homem que aplaudiu e recebeu como troféu, quando Estevão, que estava pregando o Evangelho, foi apedrejado e morto, sobre o comando dele, sobre a ordem dele. Como é que o Evangelho poderia entrar na vida desse homem? De uma forma impactante. É isso que nós vemos em todo esse texto. Nós temos 3 pessoas com perfis diferentes. Temos uma mulher, de uma classe social muito elevada, chamada Lídia. E temos também uma jovem que era escrava 2 vezes. Escrava porque ela tinha os seus senhores, ela tinha donos que governavam a sua vida, que impunham nela uma função. Mas pior de tudo, não é somente quando você é escrava de pessoas, mas quando você é escrava também de um espírito demoníaco. Essa mulher, essa jovem, era uma sofredora, uma escória da sociedade, um perfil completamente diferente de Lídia. Ela está ali exercendo uma função, dominada pelos seus senhores, dominada também por Satanás. E do outro lado nós temos outra pessoa, um homem, com um perfil também completamente diferente dos 2 que nós acabamos de falar. Uma autoridade, um homem que exercia um cargo de alta confiança do Império Romano. Ele é um guardião de um presídio, ele tem sob a sua custódia presos que ele tinha que dar conta deles com a sua própria vida. O cargo não era somente de confiança, mas de tamanha responsabilidade. Além do privilégio, uma responsabilidade incrível, porque a sua própria vida estava em jogo. Pessoas completamente diferentes. Você entende por que eu estou dizendo que eu amo tanto o Evangelho?
E talvez você não conseguiu perceber isso ainda. Não é? Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui como é que o Evangelho chegou na vida de vocês, seria muito interessante, né? A gente ouvir a história de cada um. Não é? É uma pena que a sua história não está registrada aqui na Bíblia, para que a gente pudesse ficar lendo, sempre, constantemente lendo. Mas se tem uma coisa que mais me encanta nesta vida, é a conversão de uma pessoa. Porque a primeira coisa que eu faço é fazer um levantamento da sua vida anterior. E como a sua vida vai passar a ser da agora para frente. Ontem, no discipulado que iniciamos com a Laís, a gente conversava sobre isso. Falei assim, não é interessante, né, que até então, antes da sua decisão, Deus te deu um livro para que você escrevesse. Você já percebeu que no livro de Apocalipse, do capítulo 20, no juízo final, no julgamento final do trono branco, lá nós temos escrito exatamente assim: e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro. Primeiramente, nós temos livro no plural. Abriu-se os livros, onde cada um será julgado por tudo quanto está escrito nesses livros. Ou seja, por que está no plural? Porque cada um de nós temos um livro. Cada um de nós estamos escrevendo a nossa história, desde que nós fomos formados, desde que nós nascemos. Tudo está literalmente, nós estamos escrevendo a cada dia, a cada noite, nós estamos escrevendo um capítulo do nosso livro. Mas eu disse para ela, olha como Deus é maravilhoso. Porque quando nós conhecemos o Evangelho e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o que Ele faz? Ele pega esse livro, essa história nossa que foi escrita até então, Ele pega todas essas páginas que foram escritas e Ele rasga todas elas e coloca lá na cruz de Cristo e diz o seguinte, que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Esse livro acabou. Mas o que Ele faz? Ele te entrega um outro livro. E diz para você e para mim assim, agora escreve uma nova história, com uma outra mente, com outro coração, com outro perfil, com outras atitudes, com outro comportamento, com outro vocabulário, com outras vestes. Seja diferente de tudo quanto você já foi até hoje. Seja uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma nova história. Gente, isso é lindo demais. É maravilhoso demais. Você tem um outro livro novinho, com as páginas todas em branco, para escrever uma nova história. Mas se abrir um outro livro, que livro é esse? O próprio escritor sagrado diz no capítulo 20, esse livro é o livro da vida. E se o seu nome não constar neste livro, você está irremediavelmente perdido para sempre. Mas aceitando Jesus como Salvador, aceitando esse Evangelho no seu coração que transformou a sua vida, automaticamente, imediatamente o seu nome é registrado nesse livro. É a garantia que temos da vida eterna. É por isso que Jesus falou, dou-lhes a vida eterna. E ninguém pode mais remover esse nome dali. Você lembra que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não perdoar este povo, então risca o meu nome do teu livro. Onde que Moisés mexe? Ele mexe exatamente naquilo que é impossível. Então o que Deus teve que fazer com ele? Perdoar o povo.
e continuar com aquele povo até chegar em Canaã. Deus, que bênção saber que o nosso nome consta no livro da vida e que por causa do poder do Evangelho nós temos um novo livro para escrever uma nova história. Você entende por que eu sou apaixonado pelo Evangelho? Porque Ele fez comigo isso. E olha só, cada um tem uma forma. Tem muitas pessoas que se converteram porque a doença chegou e aí ficou mais sensível, teve mais tempo lá no leito de um hospital. Quantas pessoas já se converteram nas UTIs da vida, nos hospitais da vida? Quantas pessoas já se converteram ouvindo um programa de rádio, assistindo um programa de televisão, lendo um folheto ou ouvindo um hino, embutido de evangelho na sua letra, na sua poesia? Quantas pessoas se decidiram aqui ouvindo pregações? Quantas pessoas entregaram suas vidas ouvindo o evangelho por uma visita que recebeu na sua casa de um evangelista? Foi assim que o evangelho chegou até a Macedônia. Paulo chegou lá com o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando ele chega, a primeira coisa que ele faz no dia de sábado foi sair para a oração. Ele foi orar. E quando ele chega lá à margem daquele rio, ele encontra ali algumas mulheres e ele aproveita aquela oportunidade como um bom estrategista, como uma pessoa altamente preparada e cheia do Espírito Santo. Ele começa a expor para aquelas pessoas ali, para aquelas mulheres que foram ali, certamente para lavar as suas roupas, ou buscar água, ou para ter ali um momento também de meditação. E ele então começa a pregar a palavra. Agora você observa o que acontece com as pessoas quando elas dão crédito para o Senhor, para a palavra do Senhor, para o Evangelho. Não é a própria pessoa que abriu o coração, mas é a pessoa que entregou a chave do seu coração para o Espírito Santo. Porque disse aqui o texto que quem abriu o coração de Lídia foi Deus. Deus abriu o coração de Lídia e entrou em seu coração. Uma mulher nobre, uma mulher inteligente. O escritor sagrado disse aqui que ela era uma comerciante, e uma comerciante muito próspera, porque ela era vendedora de púrpura, um tecido caríssimo, que tinha na sua tintura algo extraído de um molusco, que era lá do fundo do mar, que era algo difícil de ser encontrado, era um material importado, muito caro, e ela comercializava isso. Um perfil totalmente diferente. Olha só como o Evangelho chegou nessa mulher, chegou num lugar compatível com ela, à beira de um rio, uma boa palavra, uma boa conversa, descontraídamente, e o Evangelho entrou no seu coração. Então o que o Evangelho fez? Transformou a vida dela. E ela vai para sua casa levando algo que transformou a sua vida e também transformou a vida de toda a sua família, de toda a sua casa. A partir daquele dia, a casa de Lídia passou a ser a casa de Deus. Porque o maior prazer dela era levar pessoas para reunir na sua casa para poder compartilhar do Evangelho. Toda a sua casa foi batizada, a sua família foi alcançada. Esse é o primeiro desafio que um convertido tem. Ele precisa investir na sua família. Ele precisa investir nos seus filhos.
E qual é a melhor forma de você investir o Evangelho na vida da sua família? É sendo exemplo, é sendo alguém apaixonado pela palavra de Deus, alguém apaixonado pelos cultos da igreja, alguém apaixonado por tudo que é concernente às coisas espirituais, alguém que é apaixonado pelo céu, alguém que ore. Os filhos precisam ver que a sua vida de fato mudou. Você percebe por que quanto mais o tempo tem passado, quanto mais difícil está sendo de nós alcançarmos os nossos familiares? Porque um dos lugares mais difíceis de nós darmos o verdadeiro testemunho do que exige o Evangelho é dentro da nossa casa. Não é aqui na igreja. Não é quando estamos reunidos. Mas se tem um lugar que é muito difícil nós resplandecermos a glória do Evangelho, é dentro da nossa casa. Porque ali nós somos de fato quem nós somos. Dentro da nossa casa nós não conseguimos esconder nada. Não há hipocrisia, ali nós somos de fato aquilo que está externo e aquilo que está no nosso interior. Paulo saiu para a oração, mas o seu companheiro, e a oportunidade aparece e o Evangelho é pregado. Bom, agora nós temos uma moça que fica ali vários dias atrás de Paulo, dizendo: esse aí é filho do Deus Altíssimo. Não foi assim que ela falou? Olha só. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O inimigo sabe disso. Mas Paulo não aceita o inimigo trazendo esse tipo de elogio, porque ele sabe que o diabo não tem absolutamente nada para poder oferecer para nós. Nenhum tipo de elogio, nenhum tipo de intervenção. Paulo sabe que esse espírito é um espírito de adivinhação. Essa moça não conhecia nada a respeito de Paulo. E ela estava falando isso. E aquilo dava grande repercussão para os seus senhores, para os seus donos, porque de fato isso era verdade. E era como se ela estivesse adivinhando isso. E Paulo, então, depois de alguns dias, aquilo o incomodou de tal maneira que ele partiu para cima desse espírito maligno, repreendeu esse espírito maligno. E fica bastante claro para nós aqui, pelo comportamento dos seus donos, de que essa menina foi literalmente liberta desse espírito maligno e se converteu ao Evangelho, porque a reação deles foi uma reação violenta, fazendo com que Paulo fosse açoitado, mas o seu companheiro, e fosse levado à prisão e encarcerado. Essa foi uma forma diferenciada de que o Evangelho atuou, porque a situação, a condição daquela moça exigia um Evangelho mais impactante, um Evangelho mais arrojado, para poder libertar aquela menina. E ela reconhece isso. Bom seria se nós tivéssemos várias páginas escritas ainda sobre essa moça, para que a gente pudesse comemorar ainda mais, festejar ainda mais a conversão dela.
Mas para onde Paulo foi? Foi para o presídio. Ele tinha um revezamento de 4 soldados vigiando o tempo todo. Cada soldado desses acorrentados junto com ele, para que ele não pudesse fugir. E certamente seria julgado e condenado pela forma como ele estava pregando o Evangelho. E ali acontecem coisas extraordinárias, né? Mais uma vez, a atuação do Evangelho de forma brilhante. Perto da meia-noite, diz o verso 5, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você nota bem, né, como é que é a vida de uma pessoa convertida, né? A gente não canta movido pela circunstância favorável. A gente consegue cantar também quando as coisas estão difíceis. A maioria dos salmos que nós temos, que são hinos, que são poesias que foram feitas, foram extraídas exatamente dos momentos mais difíceis da vida desses homens. O momento de mais sofrimento. Um deles diz assim: eu te amo, Senhor, porque o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu a minha súplica. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Esse salmo é um salmo profético, né? É um salmo que retrata a própria pessoa do Senhor Jesus em todo o seu sofrimento. É claro que o salmista não está comparando aqui o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo, mas ele mostrando que mesmo nos momentos angustiosos, nós nunca estamos sós. Paulo está cantando. Paulo e Silas estão orando ao Senhor dentro da prisão. E então as coisas acontecem. O Evangelho está chegando naquele presídio, naquele ambiente tão terrível, tão triste, tão deprimido, tão sofredor. O Evangelho está chegando. E de que forma ele chega? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quando li isso aqui hoje, no momento da minha meditação, eu me lembrei de um lugar em estado interior de Minas Gerais. Muito antigamente, isso pude ouvir da casa onde nós estávamos visitando, de um senhor já bastante idoso, contou essa experiência de que naquela região, todos os meses, uma vez por mês, ia ali um evangelista para evangelizar aquele lugar, aquele pequeno vilarejo. E todos o acolhiam, mesmo que não aceitasse o evangelho, mas recebiam pelo menos a sua entrada dentro de casa, para fazer uma leitura da Bíblia e também para orar. E teve alguns resultados positivos, mas a maioria não. Mas havia uma casa muito simples, que morava ali apenas um senhor. Uma casa de madeira, de tábua, toda aparecendo aquelas frestas, né, da parte externa. E todas as vezes que aquele pregador ia ali, aquele senhor fazia questão de dizer para ele, assim: olha, você pode entrar na minha casa, mas ler esse livro aqui dentro, não. Não, tudo bem, e também não quero que fale nada sobre isso. Não, só me deixando entrar na sua casa, para mim, eu já estou muito feliz. A gente conversa sobre outras coisas, pode falar sobre qualquer outra coisa. Eu vou respeitar o senhor, eu não vou ler esse livro e nem falar nada do Evangelho. Todos os meses que esse evangelista ia nesse lugar, ele fazia questão de visitar esse homem. E nunca falou para ele do Evangelho. Certo dia, ao estarem ali conversando, de repente, os céus se escureceram, nuvens
bastante escuras, sinal de tempestade, começou trovões, começou relâmpagos, e relâmpagos que rasgavam o céu de uma extremidade à outra, e como a casa de tábua, aquelas frestas, parecia que aquele clarão entrava, de repente houve aquele estrondo. Aí aquele senhor se apavorou e disse assim: agora o senhor pode ler esse livro. E então o evangelista disse assim: agora eu não preciso ler esse livro, porque esse livro, ele é a palavra de Deus. E o trovão que o senhor ouviu aqui, Deus já falou. Então não precisa mais de eu ler esse livro, Deus acabou de falar com o senhor. E aí aquele homem, bastante emocionado, com aquele estrondo, ele começou a chorar e disse assim: por favor, agora eu queria muito que o senhor falasse para mim desse livro. E foi uma das conversões mais bonitas que esse senhor que relatou isso para a gente como testemunho, ele pôde assistir na sua vida. É exatamente o que está acontecendo aqui. E às vezes é necessário um trovão. Às vezes é necessário Deus mexer na sua finança. Às vezes é necessário Deus mexer no seu emprego. Às vezes é necessário Deus mexer num filho seu. Às vezes é necessário Deus mexer em algo sensível, de que nós não gostaríamos que fosse mexido, para que então o Evangelho tivesse uma boa recepção no seu coração. Eu posso imaginar que a última coisa que esse carcereiro poderia estar pensando nesse momento, antes desse estrondo todo, desse terremoto que sacudiu aquele lugar, seria o Evangelho. Primeiro que ele já tem a sua religião, primeiro que ele já tem a sua devoção, primeiro que ele já tem o seu Deus. É o imperador que é o seu Senhor. Nenhum funcionário, nenhuma pessoa era requisitada para servir o Império Romano, se não fosse devoto, se não fosse um crente nas filosofias, nas doutrinas e nos preceitos do Império Romano. Mas aquele terremoto não sacudiu somente os alicerces daquela cadeia, mas também atingiu todo o interior daquele homem. O que é que deixou ele pasmo? O que é que o deixou tão fora da média? Foi quando ele percebeu que aquele estrondo, aquele terremoto, fez com que todas as correntes, todos os cadeados, tudo que prendia os presos, tudo, aquela porta, aquela grade que fecha o ambiente onde eles estão, tudo aquilo ficou tudo aberto, ficou livre. E é impressionante, né? Uma das coisas que mais o prisioneiro anseia é o quê? É a sua liberdade. Eu mais o meu primo lá, às vezes quando estamos com a serrinha lá para poder cortar um ferro, eu fico sem paciência, porque às vezes demora demais. E eu sempre lembro assim: calma, Nivaldo, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Os prisioneiros muitas vezes recebem nos seus presídios, clandestinamente, um pedacinho só de serra, desse tamanhozinho. Eles não têm nem o arco para poder firmar. E eles ficam ali o tempo todo com aquele pedacinho de serra, para poder serrar. Às vezes leva ali meses e meses para poder serrar um cadeado ou uma barra de ferro daquela para poder saírem dali. O que é que surpreende o carcereiro? É que nenhum preso fugiu. Ninguém saiu. Não é só Paulo e Silas, não. Todos os presos que ali estavam, ninguém se moveu do seu lugar. Porque o impacto da chegada do Evangelho dentro daquele presídio
foi para impactar a vida das pessoas, e não somente a estrutura que ali tinha, de toda a segurança. Assim é a nossa vida, né? Não tem um lugar tão fechado como a vida de uma pessoa ímpia, uma pessoa no seu pecado. É só o Evangelho que pode romper isso. Você quer ver algo difícil de se romper? São as nossas tradições. Eu nasci assim, eu fui ensinado assim, e eu quero morrer assim. Eu aprendi com os meus avós assim, eu aprendi com os meus pais assim, e eu vou morrer com esse pensamento. Gente, isso é falta de sabedoria. E se os meus avós estiveram errados? E se os meus pais estiveram errados? Por que que eu tenho que ir no mesmo erro? O apóstolo Pedro, quando se converteu, ele teve um problema sério com isso. Uma das coisas mais difíceis na vida dele foi romper com as suas tradições. Mesmo depois de convertido, ele ainda teve dificuldade de lidar com isso. O apóstolo Paulo teve que chamar a atenção duramente dele. Você, quando está no meio dos gentios, no meio da igreja, no meio dos convertidos gentios de outras nações, você tem um comportamento. Mas quando você está no meio dos judeus, das práticas judaicas, você está se comportando como um deles. Ele teve tanta dificuldade com a tradição, que um dia ele recebeu uma visão de Deus, dizendo assim: Pedro, o que você está vendo neste lençol, todos esses bichos, todos esses animais que aqui está, mata e come. Sabe o que ele disse para o Senhor? Não, Senhor. Ele está falando com Deus, gente, não é com o homem, não é com o pastor dele, não é com o presbítero, não é com... Ele está falando é com Deus. Não, Senhor. Mata e come. Não, Senhor. Mas por que você não vai comer? Porque na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. Animais que os judeus não comiam. E por 3 vezes consecutivas foi Deus forçado a dizer para ele: nunca diga que é comum e imundo aquilo que Deus purifica. É por isso que na sua primeira carta, no capítulo 1, 18, ele diz assim, é 18 me parece? Dalton vai me lembrar aí. Não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, sem mancha. Olha só, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ali está o carcereiro, sem saber o que fazer. Bom, agora o que eu tenho que fazer? É tirar a minha própria vida, porque como é que eu vou justificar perante aos meus superiores o que aconteceu aqui? O que é que eu vou fazer? Minha sabedoria caiu toda aqui, gente. O que é que eu vou fazer? Aí o apóstolo Paulo tem uma resposta. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você observa que o poder do Evangelho, ele não é restrito somente àquela pessoa que vai abrir o seu coração para a conversão. Mas ele é além disso. É por seu intermédio que vai se decidir, é que o Espírito Santo, através da palavra, do Evangelho, vai conduzir as pessoas que te cercam. Assim foi quando o Auro Lúcio entrou na vida da Juana. O Auro Lúcio decidiu que iria voltar para os braços do Senhor. Ele alcança a esposa dele. Ambos alcançam a Clarinha, sobrinha da Juana.
E no discipulado, assim como eu disse aqui, no discipulado da Clarinha, eu falei para ela assim: olha, Clara, você é a pessoa indicada, você é a pessoa, você é a referência. Você, se você se colocar nas mãos do Senhor, você vai ganhar os seus pais e vai chegar também nos seus avós. É assim que é o Evangelho. Foi de forma tão suave, tão lenta. Houve momentos que eu quase cheguei a dizer para alguns da família que o Adeilson não ia mais ter jeito para ele. Porque um dos maiores perigos com relação ao Evangelho são as pessoas se acostumarem ao Evangelho e ter o Evangelho como se fosse apenas um desencargo de consciência. Se eu venho apenas num domingo à noite e eu canto, e eu vibro, eu digo aleluia, eu dou graças a Deus, e depois eu vou embora, na segunda-feira eu posso pecar, na terça-feira eu posso ir para o forró, na quarta-feira eu posso fazer o que eu bem quiser, na quinta-feira eu posso me juntar aos amigos para beber, e no domingo à noite eu venho de novo, canto mais meia dúzia de hinos, dou aleluia, oro, ouço a palavra e volto para a minha rotina. O Evangelho não é assim. O Evangelho é isso que você está vendo. O carcereiro não aguenta aquilo. Crer no Senhor Jesus será. Então, se eu crer em Jesus, se eu crer na palavra, se eu crer no Evangelho, a minha vida está garantida? Está. Então tá bom. Vamos lá para casa. A minha família precisa ouvir isso, a minha família precisa entender isso, a minha família precisa saber disso. Agora você observa que todas essas conversões que você viu aqui, pessoas diferentes, perfis diferentes, classe social diferentes, raças diferentes. Aqui tem mulher, já idosa, tem moça, ainda tão jovem, e tem um homem que é uma autoridade romana, totalmente diferente. O Evangelho chega, arrebanha todos eles, e olha, que a transformação, querido, aqui nós não temos assim, um mais ou menos, a transformação foi total, e todos eles, a partir de agora, eles têm uma história para contar. O carcereiro de Filipe, quando tivesse que falar alguma coisa sobre o que o Evangelho é, ele vai contar exatamente assim: olha, no dia da minha conversão, houve um terremoto que sacudiu aquele ambiente, e sacudiu também o meu interior, e sacudiu, e moveu também toda a minha casa. Se você encontra com aquela jovem, ela vai contar a sua história. Por vários dias consecutivos, dominadas por um espírito demoníaco, eu ficava lá fazendo adivinhações, até que um servo de Deus me repreendeu e repreendeu também o inimigo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque saiu o espírito ruim, o espírito mau, e entrou o espírito que é santo. E se você encontrar com Lídia, ela vai dizer assim: olha, eu era uma prosélita, assim como o eunuco, todas as práticas judaicas eu aprendi, mas quando eu ouvi o Evangelho, eu vi que não é o sistema religioso que salva, que nos liberta, que nos instrui, que enche o nosso interior, mas é o Evangelho. Eu estava à beira de um rio,
E ali, quando o apóstolo Paulo e Silas começaram a falar da palavra de Deus, Deus abriu o meu coração, Deus tocou no meu coração, Deus tocou no meu interior. É isso que falta. Quando a gente conversa com alguém que frequenta a igreja aqui, a gente vai percebendo que parece que falta. Era isso, Adeilson, que faltava em você. É isso que faltava na dona Inês. Porque a partir de agora, vocês têm uma história para contar. Assim como esses 3 personagens, vocês também agora têm uma história para contar. Vocês sabem exatamente como é que o Evangelho chegou na casa de vocês. Como que ele entrou. E como Deus abriu os corações. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Que Deus nos ajude. Nós vamos ouvir uma canção e logo depois nós vamos chamar vocês para cá, porque aqui, no altar do Senhor, é o lugar daqueles que se rendem ao Senhor. Deus abençoe.